Olá, galerinha! Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos dar início ao estudo das classes gramaticais. Vamos começar com os substantivos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou fazer a correção do praticando que eu pedi para vocês fazerem da aula anterior. Só abrir aqui, um momentinho, pronto. A correção do praticando lá da página 21, 22 e 23. E aí depois nós vamos estudar o papel dos substantivos na página 28. O exercício número 1, eu coloquei ali a pergunta para vocês relembrarem qual era. A palavra que apresenta em sua formação um prefixo e um sufixo formador de adjetivo é prefixo, o que vem antes do radical. Sufixo, o que vem depois do radical. Das alternativas, a única que se encaixava era a letra E, extraordinários. Por quê? Porque a base da palavra, o radical da palavra é ordem. Foi acrescentado o prefixo extra e o sufixo áreas. Tá? Então, por isso, e aí deu um prefixo e um sufixo formador de adjetivo. Exercício número 2. Tinha uma chargezinha lá. O título da charge, Democracinhas, é um neologismo. O que era um neologismo? Criação de novas palavras. Às vezes são criadas só para aquele contexto, para aquele momento, porque não tem outra palavra que se encaixe. Composto pelo mesmo processo de formação presente no termo, democracinhas é uma composição por aglutinação. É uma palavra composta, democracia mais gracinhas. Houve perda de fonemas? Houve. Então, nós temos a composição por aglutinação. A alternativa que tinha também composição por aglutinação era a letra D, fidalgo, que seria filho de algo. Relembraram? Acertaram? Exercício 3. O reconhecimento adequado dos processos de formação ou de estrutura dos vocábulos está presente na seguinte explicação. A locução de bocas abertas poderia ser substituída por um adjetivo composto por aglutinação, boquiabertos? Poderia. Então, seria a letra B. O exercício 4. Os vocábulos desenganassem, desvelassem, desaparecessem, exemplificam o processo de quê? Derivação prefixal. Todos foram acrescentado o prefixo des, des e des. E o 5, letra E. As 3 alternativas estão corretas. As 3 afirmações ali estavam corretas. E o exercício 6 é a letra C. Biotecnologia, uma palavra formada por composição. Bio mais tecnologia. Certo? Espero que tenham acertado. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem lá no grupo. E aí vamos ao papel dos substantivos, assunto que está lá na página 28. É a primeira classe gramatical que nós vamos trabalhar. Lembram? Dentro da morfologia, nós estudamos as estruturas das palavras, mas também estudamos as classes gramaticais. E dentro das classes gramaticais, nós temos 10 classes para estudar. Os substantivos, que é uma das principais, os adjetivos, os verbos, os pronomes, os artigos, os numerais, o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Hoje nós vamos iniciar então com o substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que nomeia os seres em geral, seres vivos ou não. Homem, casa, fada, cidade, aluno, vida, quadro, computador, professor, aluno, lápis, borracha, caneta, tudo isso é substantivo, são nomes. Morfologicamente, ele pode sofrer flexão de gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Olha aqui, menino, menina, meninos, meninas, alunos, alunas, aluno, aluna. E os substantivos têm a classificação. Eles se classificam em comum. O que é comum? É o que designa a espécie de maneira geral.
Homem, mulher, cachorro, mesa, aluno, pai, mãe, lápis, borracha, cadeira. E também temos o substantivo próprio, que designa um ser particular, mais específico. Balsas, Dom Bosco, Balsas, Mariana, Isabela, Ivandra, Maranhão. Isso são substantivos próprios, né? Porque está designando um ser particular. Então, cuidado. Se um substantivo é comum, ele jamais vai ser próprio. Comum designa a espécie de maneira geral. Próprio designa um ser particular. Primitivo são os substantivos que não sofreram derivação, ou seja, que eles não derivam, né? Eles não se originam de nenhuma palavra. Eles é que vão dar outras palavras. Por exemplo, pedra, jornal, flor, caça. O derivado já são substantivos formados pelo processo de derivação. Eles vêm do substantivo primitivo. Ó, pedra, o derivado, pedreira. Primitivo, jornal, derivado, jornaleiro. Floricultura, caçador. Então, o primitivo, eles não sofreram derivação. Derivado, eles são formados pelo processo de derivação. Abstrato, substantivos que se referem às ações ou qualidades que se abstraem dos seres concretos. Ou seja, se aprende, né, que substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode tocar, como beleza, bondade, felicidade, esperança, alegria. Já o substantivo concreto são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, não dependem de outros seres. E também a gente aprende, substantivo concreto é aquilo que se consegue tocar. Casa, fada, saci, Deus. E aqui subiu a explicação do substantivo simples, tá? Então, aqui, esqueça essa partezinha aqui. Casa, fada, saci, Deus. Ah, professora, fada, saci, Deus, é substantivo concreto? Eu não posso tocar. Mas são seres que a gente pode imaginar, que a gente pode visualizar. Então, eles são considerados substantivos concretos. Substantivos simples, formados por um só radical. É aquele que só é formado por uma única palavra. Casa, criança, cabeça. E aí nós temos o substantivo composto, que é formado por mais de um radical. Quebra-cabeça, couve-flor, banana-maçã, pombo-correio, pé de moleque. Tá? Então, quando é formado por mais de um radical, ele é substantivo composto. Quando é formado por um único radical, substantivo simples. E o substantivo coletivo é aqueles que designam a coleção de seres da mesma espécie. Eu quero me referir que tem um conjunto de ilhas, então eu vou dizer que é um arquipélago. Eu quero dizer que tem um conjunto de estrelas, eu vou dizer que tem uma constelação. Quer dizer que tem várias abelhas, eu vou dizer que tem um enxame. Então, o substantivo coletivo é quando designa uma coleção de seres da mesma espécie. Professora, eu posso ter um substantivo que ele é simples, ele é comum, ele é primitivo ao mesmo tempo? Sim, ele não pode ser simples e composto. Ou ele é simples ou ele é composto. Ele não pode ser comum e próprio. Por exemplo, a palavra mesa. Mesa é um substantivo comum, que dá nome aos seres em geral. É um substantivo simples, porque é formado por uma só palavra. É um substantivo primitivo? É, porque ele não deriva de outras palavras. Então, olha aqui, ó, ele pode ter mais do que uma classificação. Tá? Então, fiquem atentos para isso também. O substantivo, ele também se flexiona em gênero. O que é gênero? Masculino ou feminino. E aí, eles podem ser biformes ou uniformes. O que é biforme e uniforme? Biformes, o próprio nome já diz, ó, bi, quer dizer que apresentam duas formas. Uniformes, ó, uni, quer dizer que apresentam uma única forma. Substantivos biformes é quando apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Ó, menino, menina, cantor, cantora, imperador, imperatriz, professor, professora. Tá? Então, a maioria dos substantivos eles são biformes. Eles apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino.
Mas também há substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí nós vamos chamar de substantivos uniformes. Dentro dos substantivos uniformes há uma classificação. Eles vão se classificar em comum de dois gêneros, sobrecomum ou epsê. Comum de dois gêneros é quando o gênero se distingue pela presença de um determinante, que geralmente é um artigo. Olha aqui, ó, estudante. Estudante, eu uso tanto para o masculino quanto para o feminino. Para eu diferenciá-los, eu uso o artigo, ó, o estudante, a estudante. Um estudante, uma estudante. Um atleta, uma atleta. O atleta, a atleta. Então, percebam que essas palavras, ó, eu uso tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu vou diferenciá-las através do artigo, ó, o jornalista, a jornalista. Tá? Então, quando eu consigo, eu tenho uma única forma, mas eu consigo identificar o gênero usando o artigo, eu vou chamar de uniforme comum de dois gêneros. Mas, às vezes, eu também tenho substantivos que apresentam uma única forma e que eu não consigo utilizar o artigo para identificar se é masculino ou feminino. Ó, são os sobrecomuns, são os que só têm um gênero e se referem a ambos os sexos. Nesse caso, o sexo só é definido no contexto, né? Ó, a criança, não existe o criança. Então, se eu estou lá lendo um texto e apareceu criança e quero especificar, eu vou até dizer, uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino. A testemunha, não existe o testemunha. A criatura, que eu tanto utilizo, né? Não existe o criatura, é a criatura. Então, aqui eu tenho uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, e que eu não consigo utilizar um artigo para identificar o gênero. Então, nesse caso, eu vou chamar de uniforme sobrecomum. O epseno vai ser usado para animais. Também tem animais que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E que para nós diferenciarmos, nós vamos usar macho ou fêmea. Jacaré, macho, jacaré, fêmea. Entenderam? Então, vamos lá. Quanto à flexão de gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Biformes é quando apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. E uniformes é quando apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, nesse caso, tem a classificação, né? Uma divisão. Comum de dois gêneros é quando eu utilizo o artigo para definir o estudante, a estudante. Sobrecomum é quando tem uma única forma e eu não consigo usar o artigo. Então, eu tenho que ver de acordo com o contexto, né? Como é o caso de criança, cônjuge, testemunha, criatura. E epiceno é quando é usado para animais que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, e eu utilizo a palavra macho ou fêmea para identificar o gênero. Entenderam até aqui? Agora, há casos em que a mudança de gênero de um substantivo também vai mudar o seu significado. Quando eu digo a cabeça lhe doía, a cabeça, eu estou me referindo à parte do corpo mesmo. Agora, quando eu digo cabeça do grupo foi preso, eu estou me referindo ao líder, ao chefe. A capital estava em chamas. Estou me referindo à cidade principal. Agora, quando eu falo o capital, não foi suficiente, eu estou me referindo ao dinheiro. Então, vocês viram que, às vezes, assim, a troca de gênero também muda o significado de alguns substantivos. Flexão de número. O que seria essa flexão de número? É quanto ao singular e plural. A flexão de número serve para nos indicar se o substantivo é contado como né, singular, ou como mais de um ser, plural. Aluno, alunos. Geralmente, essa flexão é simplesmente acrescentado o S. Mas tem alguns casos especiais. Ó, por exemplo, a palavra pires. Pires, ela já é uma palavra que está no plural, mesmo que eu esteja me referindo ao singular, porque ela é só no plural. Funil, já vai ficar funis. Juiz, juízes. Cão, cães. Flor, flores. E assim por diante. Na próxima aula, eu vou trabalhar com a flexão de número dos substantivos compostos.
Aí ali tem algumas regrinhas que a gente vai precisar analisar com mais calma, certo? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais, fiquem com Deus.